Mensagem dia 20/2/2000. O silêncio. O Pai fala: Divino amor, a vós agradeço essa passagem dos meus 65 anos bem vividos junto com os meus familiares, meus irmãos, meus amigos e todos os sacerdotes que junto estão conosco. Mais uma vez, obrigado, meu Jesus querido, minha doce mãe e São José. Que a luz do meu Santo Espírito fique sempre convosco, permanecendo até a minha vinda derradeira. Que se faça justiça onde houver esperança. Que se faça justiça onde houver amor, muito amor. Que se faça justiça onde houver caridade. Que se faça justiça onde houver fé e persistência. Que se faça justiça onde houver perdão. Que se faça justiça onde houver respeito e prosperidade. Tudo isso, meus filhos, é o que desejo a vocês que estão à espera do meu retorno. Jamais me afastarei de todos vocês que estão nesta mesma luta, junto desse meu filho, recebendo amor, muito amor. É o meu Santo Espírito que está junto dele. Peço que façam o mesmo com aqueles que ainda não conhecem esta obra. Se acaso não aceitarem, não julguem, nem pensem nada contrário desse ou dessa pessoa que não quer se juntar com vocês, pois se eu disse, pense que vim trazer a paz, venho trazer a espada para separar os filhos dos pais, os pais dos filhos, um irmão do outro e sogra de sua nora. Lei é lei, meus filhos e filhas amados, mas que esta justiça seja só minha, porque eu sei o que faço. Quem põe a mão no meu arado para trabalhar não deve olhar para trás. Quem me segue, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quem quiser carregar a sua cruz por amor a mim, estará livre do grande castigo que se aproxima. E quem despreza a minha santa mãe, derrama meu sangue no chão e não se lava com ele, porque este sangue herdei de minha mãe, querida, quando entrei no seu ventre. Entrei como luz e nasci feito como um homem. Meus filhos queridos, a vocês falo tudo isto e não para todos. O mesmo fiz com os que rodeavam naquela época, quando lhes falei em parábolas muitas coisas para que não viessem a entender nada do que falei, a não ser meus discípulos, ensinando-os depois. Filhos, vocês devem aprender que não se pode sair por aí falando pelas ruas tudo o que sabem de mim. Se vierem a fazê-lo, serão tratados como um bando de loucos. Disseram assim para mim e para João, meu primo. Esse serviço requer muita cautela. A oração feita em silêncio é fortíssima diante de mim. Agora, quando todos falam juntos, com voz alta, gritando comigo, isso não é meu ensinamento, pois jamais gritei com meu pai. Quando o coração está confuso sobre estes assuntos, as pessoas choram, se desesperam e batem os pés e as mãos para quererem aparecer, mas nada disso resolve. Diante de Pilatos, no meu julgamento, por acaso pedi socorro ou gritei? Baixei sim a minha cabeça e deixei que me julgassem. Então, filhos e filhas amados, façam o mesmo. Não se exaltem. Se quiserem me seguir, não se orgulhem por nada, porque se vierem a fazer isto, a terra irá os consumir. Pois o orgulho é obra maligna. Com o silêncio da sua oração, Satanás se irrita, porque ele quer ouvir o que vocês têm a me dizer, enquanto que dos que falam alto e gritam, mais o meu inimigo gosta, pois com as coisas ocultas em direção a mim, ele nada pode fazer. É um decreto onde jamais pode mexer. O silêncio. Jesus. A mensagem é muito bonita no começo. Que a luz do meu Santo Espírito fique sempre convosco, permanecendo até a minha vinda derradeira. Que se faça justiça onde houver esperança. Que se faça justiça onde houver amor, muito amor. E tem mais coisa muito bonita aqui. Tudo isso, meus filhos, é o que desejo a vocês que estão à espera do meu retorno. Jamais me afastarei de todos vocês que estão nesta mesma luta junto com este meu filho, recebendo amor. É o meu Santo Espírito que está junto dele. Peço que façam o mesmo com aqueles que ainda não conhecem esta obra.
Se acaso não aceitarem, não julguem, nem pensem nada ao contrário desse ou dessa pessoa que não quer se juntar com vocês. Pois se eu disse, pensa que vim trazer a paz, venho trazendo a espada para separar os filhos dos pais dos filhos, a sogra de sua nora. Lei é lei, meus filhos e filhas amados, mas que essa justiça seja só minha, porque eu sei o que faço. Olha que importante para nós isso. Se não aceitarem, não julguem nem pensem nada ao contrário dessa pessoa que não quer se juntar com vocês. Pois se Deus disse que vem trazer a paz, é lei, vai se cumprir. Mas que essa justiça seja só minha, porque eu sei o que faço. Que a gente não seja o juiz. Deixa que Deus vai fazer o julgamento. Meus filhos queridos, a vocês falo tudo isso e não para todos. O mesmo fiz com os que me rodeavam naquela época, quando lhes falei em parábolas, muitas coisas, para que não viessem a entender nada do que falei. Olha que graça nós estamos recebendo. Deus fala claramente para a gente consegue entender o que Ele está falando, e muita gente ouve e não entende. Então a gente só pode agradecer a Deus por ter sido iluminado, por ter sido escolhido para receber essas mensagens e conhecer elas. Vocês devem aprender que não se pode sair por aí falando pelas ruas tudo o que sabem de mim. Olha quantos ensinamentos nessa mensagem. Não dá para falar para todo mundo o que a gente sabe. Teve uma vez que a gente foi no Rio Grande do Sul e uma senhora recebeu nós lá na casa dela. Ela foi comprar pão na padaria, daí ela tinha um irmão meu com ela. Ele disse que achou engraçado o que ela fez, porque ela disse que ela chegou na padaria e disse assim, eu vim comprar pão porque o Papa está lá em casa. Assim, as pessoas não vão entender. Olha o que Jesus falou. Vocês devem aprender que não se pode sair por aí falando pelas ruas o que sabem de mim. Se vierem a fazê-lo, serão tratados como um bando de loucos. Esse serviço requer muita cautela. Olha como Jesus é bom ainda para a gente. E assim, até nessa parte, Ele não quer ridicularizar a gente. Ele não quer que ninguém seja humilhado. Então Ele pede, tenham cautela com esse serviço. Vocês não podem sair por aí falando tudo o que sabem sobre mim. Muitas pessoas não conseguem entender. Olha também na parte mais espiritual, assim, a oração feita em silêncio é fortíssima diante de mim. Quando o coração está confuso sobre esses assuntos, as pessoas choram, se desesperam, batem os pés. Isso aqui a gente viveu um exemplo muito grande aqui em casa. No velório do pai, a gente não fez vexame. Aqui em Taquaras mesmo, eu já fui bastante velório e as pessoas fazem muito... choram alto, assim, faz muita coisa que a gente pensa, meu Deus, será que eu vou fazer isso um dia? Faz micagem. E olha o que Jesus fala, quando o coração está confuso sobre esses assuntos, as pessoas choram, se desesperam, batem os pés, batem as mãos. E a gente, assim, não é melhor do que ninguém. Mas a gente mostrou a fé que a gente recebeu através do Pai de Deus, que a gente não fez vexame no velório do Pai. Era nosso Pai. A gente estava sofrendo, mas sofrendo em silêncio, aceitando a vontade de Deus. Isso acontece quando as pessoas estão assim mais ligadas com a oração. Não se exaltem se quiserem me seguir, não se orgulhem por nada, porque se vierem a fazer isso, a terra irá os consumir, pois o orgulho é obra maligna. Olha só o que pode acontecer ainda com a gente, se a gente se orgulhar. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. O orgulho é obra maligna. Não se exaltem, porque se vierem a fazer isso, a terra irá os consumir. A gente também pode cair, então nunca se orgulhar. Deixar sempre na mão de Deus, como o pai falava, a última palavra quem vai dizer é Deus. E sobre o silêncio, é um decreto onde jamais pode mexer o silêncio. Muitas pessoas assim, eu rezo e não acontece. Pede para Deus em silêncio. Olha que grande prova de amor. No silêncio, o diabo não pode saber o que a gente está falando com Deus. Olha como Deus é maravilhoso. Ele quer tanto a alma da pessoa, Ele protege tanto a nossa alma, que se a gente falar em silêncio com Ele, de coração mesmo, muitas pessoas rezam só com a boca.
Se a pessoa reza com o coração, falando mesmo com Deus, o diabo não se mete. É um decreto, o silêncio. O diabo não se mete. Eu perguntei aqui para o Zeca agora, um pouquinho antes de eu falar, é porque tudo que acontece com a gente é para outras pessoas também, né? Então, assim, eu, particularmente, aqui no programa, falei bastante sobre o coronavírus, falei bastante sobre esse vírus, que as pessoas não podem abandonar os idosos, não podem se excluir dos irmãos que precisam de ajuda por causa dessa doença. Porque se você não quer morrer com essa doença, mas deixar de faltar a caridade, você já estará morto. Eu falei isso uma vez. Muita gente gostou do que eu falei, mas muita gente pode pensar assim, porque não aconteceu contigo. Talvez o dia que tu ficar doente, tu não vai pensar assim. Então, eu não estou de cama, eu não estou assim espirrando, mas eu não sinto cheiro nem gosto de nada. Essa semana eu estou assim. Mas eu continuo rezando, eu continuo cuidando da mãe, eu continuo na minha casa, eu continuo indo na igreja. Gente, como eu falei da primeira vez, a morte é espiritual. Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente. Quanto tempo que essa pandemia já está aqui e os irmãos da mãe não vêm mais visitar ela? Isso sim é morte, isso sim é uma doença. Isso sim faz mal para a pessoa. Com certeza eles estão pensando que, não vindo aqui, estão evitando de a mãe ficar doente. Mas ela está doente. Há quanto tempo que ela está com uma depressão? Isso ajuda ela? Sem receber a visita dos seus irmãos, dos seus parentes, dos seus amigos? Aí, se for o caso, até os filhos? No caso, se fosse assim, a gente fosse como é propagado hoje em dia, né? Isolamento, isolamento. Quem ia cuidar da mãe? E agora que eu estou sentindo isso, mas essa doença ela não se desenvolve assim de um dia para o outro. Ela fica dentro da gente e depois que aparece o sintoma. Então, eu já estou com esse problema há algum tempo. Eu não fiz o teste ainda, mas eu não estou sentindo gosto nem cheiro. Para muita gente não vai chegar perto de mim. Mas ela já teria pego de mim, então. Então, o que o diabo quer é que as pessoas se afastem uma das outras, que a caridade acabe. Como eu disse, seria fácil eu falar se eu não passasse por isso. Muita gente pode pensar, tu fala assim porque tu não está doente. Agora eu estou aqui servindo de exemplo para vocês. Não que sou melhor do que ninguém, mas eu estou passando na pele o que muita gente diz que não quer passar. Essa vida é passageira. Ninguém vai ficar aqui. Todos vão morrer um dia, seja de Covid, seja de atropelamento, seja de infarto. Ninguém vai ficar na terra. E o importante é a caridade, gente. Não deixe de fazer caridade com medo de ficar doente. Com medo de uma pandemia, do que for. O exemplo da Nina. Olha o exemplo que a gente teve aqui em casa, daquela senhora que teve tuberculose, o pai acolheu ela em casa, ela saiu curada daqui, ninguém pegou aquela doença. Mas como eu já disse, se a gente morrer dessa doença, pelo menos a gente morreu fazendo caridade. Pelo menos a gente morreu no meio da família. Não desprezei ninguém. Pensem nisso. Não se isole. A não ser que a pessoa está de cama, é claro, é lógico, vai ter que ficar em casa. Mas não deixe de ajudar o seu irmão com medo de pegar essa doença. Se você não pegar daquele doente que estava ali precisando da sua ajuda, você vai pegar no supermercado, fazendo compra para si. Você vai pegar em qualquer lugar. Então, façam caridade. Não deixem que o demônio tire esse dom que Deus deu para nós, de fazer a caridade pelo outro. Pensem, todos vão morrer um dia, mas só vai para o céu quem fizer caridade. Não importa a doença que vai morrer. É só que fez de bem aqui na terra que vai levar para o céu. Não desanime, mas eu estou com muita dor no corpo, eu acho que dessa eu não saio, mas você viveu até ali, não viveu? Fez caridade, não fez? Então valeu a pena. Agora, infelizmente, triste deve ser aquela pessoa que morreu com essa doença e isolada. Não fez mais nada para ajudar ninguém. Se escondeu de todo mundo, não visitou o seu irmão que estava doente, como no caso da mãe aqui. Muitas pessoas podem morrer ainda e não vêm visitar a irmã.
Olha que triste isso. Então pensem bem, a morte espiritual é muito mais grave do que a morte corporal. E também mais um pensamento que eu prestei bastante atenção na homilia do padre semana passada. Ele disse que muita gente toma todos os cuidados para não pegar coronavírus, mas e o pecado mortal? Ninguém se cuida mais. Ninguém se preocupa, é a pior doença. Essa leva à morte eterna. Essa é a pior pandemia. Nada mais é pecado. Tudo é normal, o pecado se alastra, se espalha. E as pessoas acham normal, defendem ainda o que é errado. Tem medo de morrer de gripe, mas não tem medo de morrer em pecado mortal. Acordem, gente. Façam caridade. Mesmo doente, não abandone os seus irmãos. Não abandonem a oração. Não coloquem a culpa em Deus. A culpa não é de Deus, é do ser humano. Ele fez isso. Ele destruiu o planeta Terra, ele destruiu a saúde das pessoas, botando veneno nas comidas. Não culpem a Deus. Deus é bom. Então façam caridade para merecer ir para o céu, porque aqui na terra não tem mais nada que salve.